falar em Daniel, o cara vem aqui. Caio, se Jesus diz que o que entra pela boca não contamina o homem, por que então que Daniel não quis comer os manjares do rei Nabucodonosor? O pobre do Daniel não conhecia Jesus como você deveria conhecer. Entendeu? O pobre do Daniel estava lidando com sombras. Ele fez o que ele pôde, o que ele tinha. Lá na terra do inimigo, no cativeiro, em Babilônia, no meio daquela orgia, da putaria, da surubagem geral da corte mais extravagante daqueles dias, com bebidas que vinham do mundo inteiro, com os pós para cheirar, com ervas diferentes e exacerbadoras dos sentidos, com todo tipo de cannabis e de sativa que você queira, do Oriente, de tudo que é lugar, com os ópios sendo utilizados, com o pessoal doidão para todo lado, com bruxarias no palácio, patrocinadas pelo palácio, os magos do mundo inteiro, das nações, reunidos ali, cada um aprendendo e praticando suas magias, suas poções, seus feitiços, suas comidas. Esse era um ambiente, não era uma idiotice aqui onde a gente vai ao McDonald's e sai. Não. Não era uma decisão sobre o que comer ou o que não comer. A decisão que Daniel estava tomando era transalimentícia. Tinha a ver com jejuar para aquela atitude. Ele estava jejuando para preservar-se daquele imiscuimento, daquela promiscuidade total. E que ganhou expressão também na comida, onde ele ficou só comendo de maneira vegetariana, bebendo água e dedicado à oração. E o que aconteceu? O cérebro dele e dos seus amigos se tornou mais dilatado do que os dos outros. A mente dele ganhou uma compleição de pensamento e de raciocínio como se não encontrou em ninguém, diminuindo as toxinas em excesso, os excessos da corte, dos quais ele não participou. A mente dele, sem aquele excesso de toxinas e de vinho e de comida e de droga e de alterador de consciência e de mulheres e de orgias e de eunucos e de um monte de coisas que só chamavam a atenção e o estímulo para a epiderme, para as expressões da sensorialidade palpável e vazia. Enquanto ele e os amigos se voltaram para a interioridade, o corpo ficou limpo do trabalho, ficou aliviado de não precisar fazer todo o trabalho de desintoxicação. A digestão dele, toda a energia concentrada no processo digestivo, sobrou inteira para os processos mentais, de discernimento, de aprendizagem, de memorização. O espírito dele estava totalmente aguçado. Mas não foi Daniel que ficou puro. Ele só foi preparado. Ele se instrumentalizou no corpo, na alma e no espírito para apreender o máximo possível de tudo, mas não tinha nada a ver com o que Jesus disse em Marcos, no capítulo 7, quando afirmou que não são as coisas que vêm do exterior as que contaminam. Ele estava falando e respondendo a uma outra perspectiva de contaminação. A contaminação acerca da qual Jesus respondia era aquela pregada pelos religiosos judeus dos dias de Jesus. Portanto, 500 anos, 600 anos depois de Daniel, 550 anos depois de Daniel. E a pergunta era uma outra. Eles estavam ensinando que quem comesse a comida ficava impuro, ficava separado de Deus, que comer uma comida aproximava de Deus, um tipo de comida, e comer um certo tipo de alimento afastava de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Não, o que entra pela boca pode até estar estragado, pode até fazer mal ao corpo, mas não separa de Deus. Pode até atrapalhar o raciocínio, mas não separa de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas é preciso ter um mínimo de entendimento para fazer a diferença. Vamos lá? Ele continua, faz mais uma outra perguntinha.
E por que Daniel orava em direção a Jerusalém, Caio? Era superstição? Não, era o que ele tinha. Ele era só um cara saudoso, desterrado. Ele foi arrancado da terra de Israel e de Jerusalém, criança, adolescente. Talvez tenha sido castrado. Meu Deus. Tudo indica que Daniel fosse um eunuco. Os membros extirpados, o membro extirpado. Olha. Então você imagina a vida desse cara. Nossa. Foi levado para lá. Família toda destroçada. Amigos, tudo. Ele foi para lá com um restolho, com gente que ele foi conhecendo no caminho. Um sobrevivente em terra estranha. Então orar voltado para Jerusalém para ele, e para a memória de como Israel era, de como tinha sido a vivência no melhor dos dias, ou no melhor da memória que os antepassados dele lhe tivessem passado, era uma questão de manutenção da identidade. E não de crer que apontando para aquela zona, para aqueles graus, num GPS divino, fechasse-se um triângulo de poder. Parece uma coisa esotérica. Vocês não conseguem entender que Deus é espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não conseguem entender que tudo que se fez antes de Cristo, se fez o que pôde, como se pôde, com o que se tinha. Mas depois de Cristo, Daniel seria outro homem. Daniel cresceria em tantas outras coisas, como Paulo. Paulo cresceu em tantas outras coisas só porque conheceu Jesus. São as coisas que ele considera refúgio, esterco, adubo, até encontrar Cristo. E vocês que supostamente encontraram a Jesus, mas ficam brincando com a laminha do Velho Testamento, ao invés de abraçarem a revelação plena da construção edificada em Cristo Jesus.